Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast com Ana Malheiros. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Leonardo Perfeto, o paidiatra nas redes sociais, que vem conversar conosco um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, maternidade típica e atípica e trazer para a gente um olhar do pediatra, do médico, para esta relação entre médico e família. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. É um Bri- prazer ter o senhor aqui para a gente poder partilhar, conversar um pouquinho sobre as questões do desenvolvimento infantil, sobre a maternidade, sobre as questões que as mamães trazem durante o seu dia a dia, poder levar aí um pouquinho de conhecimento para quem nos assiste, né? Para quem ainda não nos conhece, não conhece o senhor, não me conhece, falar um pouquinho sobre as crianças. Então, muito bem-vindo ao nosso Uhum, espaço. Eu vou pedir para o senhor se apresentar. Fala um pouquinho aí dessa sua carreira na rede social como paidiatra, né, uhum. e o que isso representa para as famílias que hoje lhe assistem, lhe acompanham. Muito bem. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. É uma satisfação, uma honra, na verdade, estar aqui, né, participando desse momento, justamente para trazer informação, que eu acho que é isso que toda rede social, todo podcast, enfim, eh, tem esse objetivo, informação que possa transformar a realidade das pessoas, né? Sim. Então, vamos falar, eu sou Leonardo Perfeto, eu tenho, não vou dizer minha idade, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, onde eu fiz minha faculdade. Eu vim morar em Florianópolis em 2004 e aqui fiquei, onde eu fiz minha residência no Hospital Universitário da UFSC. Casei, tenho duas filhas, uma delas é autista, a outra é típica. E eu digo assim, que as minhas filhas elas foram me moldando até mesmo antes delas nascerem, o meu rumo de como ser pediatra, como fazer Uhum. uma pediatria. Então, quando eu e a Elisiane, minha esposa, a gente decidiu ter filhos, a gente começou a estudar sobre disciplina positiva, né, comunicação não violenta, aquela coisa toda para a criação dos filhos. E Uhum. eu fui percebendo que isso eu já percebia mesmo antes, né, que quem mais cuidava das crianças eram as mães. Sim. Aí eu fui estudar sobre paternidade, afinal de contas eu ia ser pai. E isso mudou muito, a ponto de em 2016 eu criar um perfil, né, chamado, na época era só paidiatra, que eu falava de paternidade no sentido de trazer o homem mais próximo do cuidado consigo mesmo, cuidado com o filho e com sua parceira, com sua companheira, para distribuir melhor essa carga do cuidado, dessa pressão que fica sobre a mulher, desconstruir essa ideia de que cuidar de filho é coisa de mulher, aquela coisa toda, né? E nesse caminho eu conheci bastante gente interessante que falam de paternidade e que me serviram de guias, assim. Alguns exemplos, então tem o Marcos Piangers, o o País em Vírgula, que eu esqueci o nome dele agora, e também tem o Thiago Koch, que ele é o homem paterno. Então são pessoas que eu tenho como referência na área da paternidade. E como eu falei, né, tipo, as minhas filhas elas moldam o meu caminho. Então já na primeira, quando a minha mais velha nasceu, ela nasceu muito pequenininha. Ela nasceu 42 centímetros e 2,3 kg. Nossa, Um mas não X. prematura. Não. Ela teve restrição de crescimento intrauterino. E o parto dela, porque a gente queria um parto normal, né, teve que Uhum. ser uma cesárea, hora marcada, totalmente Sim, diferente. Isso já mostrou que, eu não tenho controle de nada, né, como exatamente. pai, né. Então isso já fez, com que eu entendesse muito das queixas das pessoas quando vêm falar comigo, no caso eu como pediatra, né Uhum. de coisas do dia a dia, então me trouxe um pouco mais de empatia mesmo, sabe, de reconhecer algumas situações. Aí a Larissa teve, a mais velha, dificuldade na amamentação. O que que eu fiz? Fui estudar mais ainda sobre a amamentação, mas coisas que eu não tinha aprendido, principalmente sobre técnicas da amamentação. E aí eu disse: "Não, eu tenho que dar um jeito nisso, né". Aí eu fui lá, estudei, eu acho que foram 10 horas corridas estudando, pedindo auxílio de consultora de amamentação e tal. Consegui eh, consegui arrumar a pega dela, resumidamente, e aí eu comecei
a entender mais sobre a amamentação. Então, daí nesse perfil que era paternidade e amamentação. Inclusive, eu tenho até um e-book que fala pais que Sim. amamentam, né? Tipo, qual é a função? O que o pai faz na amamentação? Então, tem lá, é bem legal, assim, o material. Inclusive, o Dr. Marcos Renato, que é uma referência nacional lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele entrou em contato comigo, ver se podia disponibilizar, ele é gratuito. Depois eu passo o link para vocês. Que ótimo. É bem legal. Bom, passado o tempo, a minha filha mais velha cresceu, nasceu a mais nova. E a mais velha ali, ao redor de 2 anos, entrou no famoso Terrible Two. Uhum. E aí agora a gente vai aplicar a disciplina positiva que a gente estudou, né? Agora vai dar certo. Eu sei, filha, que tu tá frustrada, abraça o Eu pai, né? entendo Eu você, entendo tá tudo você. certo. Só que não funcionava. Uhum. E aí eu dizia, meu, isso não funciona. E todo mundo dizia que funcionava. Eu assim, eu sou incompetente, pronto. Não aprendi, e eu queria mais e mais, não entendia. E o tempo foi passando, a gente foi lidando com as situações, com as ditas birras dela. Uhum. Quando a mais nova fez 2 anos, eu pensei, deu, agora são duas, né? Que danou-se. Só que com a mais nova, ela tinha, obviamente, os momentos de frustração e de birra, e eu conseguia chegar Dava para certo. ela, dava certo. Eu, opa, por que dá certo ali e não dá? Vamos ver. Será que a gente fez tão errado que não dá jeito mesmo? Fomos numa psicóloga e ela, já na segunda sessão, foi a família toda, nós 4. A gente queria orientação parental, né? Sim. E aí ela olhou, Léo, eu acho que tem alguma coisa a mais aí. E eu disse, o que seria? Você já pensou no autismo? Aí eu olhei assim, autismo? Mas não questionando ela, Sim. me questionando. Uhum. O que eu não tô Pela não vendo? percepção. Sim. Há Caramba, quanto tempo isso? isso, a Lari tá com 8, faz 4 anos? 3 uns, anos? uns 3 anos. Porque o diagnóstico dela saiu lá, vamos dizer assim, com 5 para 6. Uhum. É. E aí eu disse, o que eu não tô vendo? Daí bateu a pressão profissional, assim, meu, quantas crianças passaram por mim e eu não vi? E achei que era o que eu tava achando de mim e da minha esposa, sabe? Eu nunca fui do pediatra de dizer que criança com 3 anos tá no seu tempo que vai falar uma hora. Eu nunca fui disso. Eu Uhum. sempre segui a regra do desenvolvimento infantil. Sim, os Porque isso marcos de desenvolvimento. porque isso é uma coisa que eu, assim, ó, que quando eu tive a disciplina de pediatria lá na faculdade, 2 coisas que me encantaram e que minha filha me mostrou, que é a amamentação, que para mim é a essência da natureza humana, assim, do tipo, do natural, eu vou usar a expressão do bicho homem, do ser, Uhum. né? Dessa É isso espécie, mesmo. É né? a espécie Da humana, o espécie bicho humana, homem. é isso aí. Eu achava aquilo. E o desenvolvimento, né? Como é que pode um bebê que nasce, que mal abre o olho e mal sustenta a cabeça no primeiro mês de vida, com 12 meses, já tá falando e andando? É lindo. Eu ficava assim, meu Deus. E aí, então eu sempre segui isso à risca, sabe? Só que eu não conhecia o autismo, não conhecia o TDAH, isso a gente não aprende, eu não aprendi pelo menos, na faculdade, tão pouco na residência. Porque para mim e para muitos colegas, autismo é aquela criança que fica lá no quietinho, no cantinho, se balançando, que não fala e não interage Uhum. com ninguém. Uhum. Bom, fui estudar. Aí comecei uma pós-graduação e fiz a certificação médica do Tiago Castro. Aí deu, transformou meu olhar. E não foi só, isso é importante trazer, sabe? Porque não é só olhar do autismo, não é isso. É olhar da infância, da criança, do desenvolvimento. Hoje, eu sei o que significa a criança brincar. Como que ela brinca. Porque uma coisa assim, teu filho gosta de brincar de carrinho? Tua filha? Enfim, gosta, ela brinca de carrinho. Como que brinca? Se eu não fizer essa pergunta, tá tudo bem. Agora, se eu Uhum. fizer a pergunta, pode vir um monte de coisa. Não, ela faz, constrói a cidade, brinca, dá som pro carrinho. Beleza, isso é um brincar funcional. Agora, não, ele deita no chão e fica com o carrinho assim, ó, pra frente e pra trás. Uma vez, a mãe de um bebê de 1 ano ou 2 aninhos, por aí, chegou pra mim e disse, ele gosta de brincar de carrinho. É? Como que ele brinca? Ele é um mecânico de carrinho. Como assim? Ele monta e desmonta o carrinho. E depois ele brinca de carrinho? Não, ele desmonta de novo. Aí ele monta de novo. Então, entende? Eu comecei a aprender essas coisas. Isso foi, e isso, enfim, transformou muito
de novo, né? A amamentação transformou, a paternidade transformou a minha pediatria, a amamentação transformou e agora essa questão do neurodesenvolvimento. Porque eu não gosto de falar só dos transtornos do neurodesenvolvimento, Uhum. né? Porque eu sou pediatra. Sim, a gente precisa pensar no desenvolvimento como um todo. Isso, Os transtornos é uma parte do desenvolvimento. isso. Então, que Então, bom. então esse é um contexto meu, assim, da minha pediatria que eu sempre falo, eu me subestimei muito durante a minha formação, porque eu queria fazer psiquiatria. E hoje eu dou, graças a Deus que eu não fiz psiquiatria, que eu fui fazer pediatria. Sim. Que na época, por que eu fiz pediatria? Vou te explicar. Eu, eu gostei da amamentação, do desenvolvimento infantil e tal, mas eu como médico lá na faculdade não me via um pediatra. Uhum. Eu queria ser cardiologista. Eu vivia dentro da UTI de coronariana. Então era infarto, choque, aquela coisa toda, né? Salvar a vida, naquele sentido, né, físico. E aí depois passou um tempo, eu queria fazer psiquiatria. Ah, não, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir passar na prova de residência. A pediatria sobrava vaga. Era só não zerar a prova, né? Eu passei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tive meus problemas uma época em que eu fazia muito plantão e ali não era o meu lugar. Eu entrei em tipo um burnout, que eu quase desisti da minha profissão. E aí eu fui fazer terapia e encontrei meu lugar. E meu lugar é esse. É no consultório, no ambulatório, cuidando do desenvolvimento da criança. Porque não é só a criança aqui, é ela lá no futuro. É o cidadão que vai estar aqui com saúde física e mental. Basicamente é isso que eu penso. Eu tô encantada de verdade, assim, né? Acho que dá pra ver na minha expressão. Porque que bom encontrar um profissional da área da saúde, da área médica, com esse olhar. Eu vou acrescentar a palavra transformação que você usou ali para ampliação, ampliar. Porque antes de ser pai, você já trazia o olhar do cuidado. Então, bom, minha esposa engravidou, eu preciso entender como que funciona, né? Eu vou ser pai, quero me tornar pai, então eu vou trabalhar esse percurso da paternidade e não ficar realmente tudo às custas da mulher. Quando você fala no lugar de cuidado, a mulher em si, e a gente traz isso muito hoje ainda, né? O lugar do cuidado está no feminino, está na mulher. Então, cuidar da casa, cuidar da criança, cuidar da roupa, cuidar da comida. Esse cuidado, no geral, está ainda muito enraizado nessa figura feminina. Né? E o homem, a figura masculina, entra como um apoio, como uma ajuda. Né? Hoje eu conversava, né, a gente conversando aqui, você falando e eu lembrando da conversa que eu tive há algumas horinhas atrás com uma mãe, onde ela dizia assim, o meu esposo me ajuda. Eu digo, que coisa boa, isso é muito bom, né? Como que ele ajuda? Como é que é a parceria de vocês? Então, ele sai com o fulaninho para passear, enquanto eu consigo dar conta da casa, limpar a casa. E aí eles vão passear. Né? Então, eu digo, veja, quem sabe a gente pode, né? Tornar essa Alternar os divisão dias, um quem pouco sabe? mais, né? Mais igualitária. Vamos, quem sabe vocês possam passear juntos, né? E essa incumbência da ajuda em casa seja dividida. É claro que a gente não quer ficar interferindo na vida Sim, de ninguém. Cada um se difícil. resolve da forma que acha que é conveniente. Mas o quanto esse olhar ainda é muito enraizado na mulher. É minha obrigação, eu tenho que cuidar, eu cuido de todo mundo, mas eu não cuido de mim. Tem uma frase que a gente fala nos grupos de pais. Eu participo do grupo de WhatsApp, que tem pai do Brasil todo, né? E aí vira e mexe a gente fala assim, para não esquecer, como é que era? Se a tua paternidade tá leve, tá pesado, tá pesando para alguém. Exatamente. E eu vou te dizer, por mais que eu tenha, porque quando eu falo que eu estudei paternidade. Tem cursos no Ministério da Saúde, tem cursos do Instituto Sírio-Libanês, sabe? Gratuito. Gratuito. Né? Na rede, na Gratuito. internet, é só pesquisar. Tipo assim, e assim, a coisa é 40 horas, mas que com conteúdo rico, sabe? Que traz reflexões sobre como que você se criou menino, como criou a tua masculinidade. Então, porque não tem como falar de paternidade sem passar por isso. Sim. Então, sabe? E por mais, é isso que eu ia falar, que por mais que eu tenha esse conhecimento,
é muito fácil para mim, como homem, muitas vezes, relaxar. Uhum. Porque ela assumiu, ela tá lá, tá lavando a louça, tá recolhendo a roupa na máquina. E se eu tô quieto e não me mexo, volta ao status quo, aquele que já tá acontecendo. E aí o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é quebrar romper esse paradigma, né? E aí eu tenho que ter essa movimentação. Então a gente tem que estar sempre pensando, o cara que quer mudar, que quer fazer diferente, para né, para ser um exemplo diferente para os seus filhos, ele tem que estar toda hora pensando no movimento, porque é muito fácil, porque é inconsciente, né? Uhum. E é Porque é nosso. aprendizado e é cultural, é É, social. é nosso, é da nossa cultura. É, porque olha ela assume isso. E muitas vezes, tipo assim, o cara quer trocar a fralda, ela tá aqui olhando. Uhum. Não, não, mas faz assim. Não é assim que faz. É. Não, tá errado. Deixa que eu faço. Aí eu falo assim, deixa ele ser pai, Isso. deixa, sabe? Porque teve uma situação até eh, da, enfim, uma família que eu atendi, o bebê tava com 3 meses. E eu via que durante todas as consultas, ela tava com uma cara de cansada, assim, a mãe. E aí, tá, né? Daí eu sempre tentava puxar assunto, como é que tá a noite e tal, o que a gente pode fazer pra melhorar e tal. E o pai, eu me lembro que era um cara mais quieto, assim, na dele. Aí uma vez, enfim, na consulta de 3 meses, ela perguntou assim, doutor, é pra deixar o bebê chorar? Uma pergunta assim. Daí assim, olha, deixar chorar. Não, o bebê vai chorar. Você tem que acolher, né? Amparar e tal. Daí eu vi que ela olhou pra ele assim, né? Daí eu pensei, tá, olha como é que é o julgamento, né? Ah, ele deve ser daqueles que diz, deixa chorando no berço e tal. Sim. Ou você pega por qualquer coisa, vai É, deixar essa criança manhosa. aí olha só, daí ele pegou, daí falou, posso falar? Ele vem assim, cara, uma humildade, cara, assim, eu lembro até hoje dele. Posso falar? Eu, claro, cara, você quer ter o espaço? Então, quando eu não me lembro o nome da criança, com ele, com o filho no colo, e ele começa a chorar, já logo ela vai e quer pegar do meu colo. Agora começou a fechar os pontos de tudo. Daí, e eu falei assim, tá, mas o que que tu quer fazer? Não, eu quero acalmar ele no meu colo. Uhum. Só que ela não deixa. Aí eu entendi todo o contexto dela Sim. cansada, entendeu? Porque não é culpa, isso tá nela. Ela aprendeu dessa Sim. maneira, que ela que faz perfeito. Uhum. E É aí não. obrigação da mãe. É isso aí. É obrigação da mãe, É. não é do pai. E aí eu lembro até hoje. Foi uma das primeiras vezes que eu falei em consultório. Deixa ele ser pai. Ela ficou meio desconcertada, assim. Mas aí eu trouxe, ó, aí eu expliquei tudo isso pra ela. Ó, isso foi o jeito que você aprendeu, desde pequenininha. Que você brincava de boneca, aí você olhava sua mãe, ou as referências de maternidade que você tinha. E ele tá querendo fazer talvez diferente do que fez. Que fizeram com ele como menino. Aproveita, relaxa, entendeu? E foi legal, foi uma. Porque às vezes vira psicoterapia, né? Exato. Não Terapia de casal. foge, né? Não foge, não foge. Mas é importante também esse debate, essa conversa dos pais, eles terem esse espaço seguro para poderem também, nem que seja confrontar um ao outro, mas também romper, né, esses paradigmas. Você colocou uma coisa muito importante, eu lembrei de mim agora, falando sobre a amamentação. Eu fui mãe muito jovem. Fui uma mãe adolescente, né? Meu filho nasceu, eu tinha 17 anos. Então, hoje ele tem 25 anos, né? Então, na cidade do interior, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu passei pelo processo da amamentação sozinha. Não tinha essa preocupação que tem hoje. Hoje tem fone especialista, não sei das quantas. Você sai da maternidade, tem alguém para te ensinar a fazer a pega e tá. Graças a Deus Não tem. tinha. Então, eu era uma adolescente de 17 anos. Imagina. Que tinha que entender sobre amamentar uma criança. E eu realmente não soube amamentar meu filho. E há quase 30 anos atrás, você expor, né, o peito em público era muito feio, não podia. Então, você amamentava escondido. Se você estivesse na casa, estivesse em pessoa, você tinha que ir para o quarto para amamentar o teu filho. E eu tive toda aquela problemática que grande parte das mulheres tem. O bico, né, rachar, fissura, sangrar. E eu lembro, eu tenho a lembrança de eu sozinha no quarto, amamentando meu filho, né? Junto do sangue mesmo, saindo com muita dor.
E uma sensação realmente de solidão, assim, de abandono, dizer, mas é isso mesmo? E as pessoas dizem, é assim mesmo, porque a mãe sofre, porque mãe vai sofrer o resto da vida, porque ser mãe é padecer no paraíso, aquelas, né, aqueles ditados populares. Aham. E para mim aquilo ali virou regra. Sim. Então, eu amamentei meu filho muito pouco tempo, porque eu realmente não soube amamentar. Com 3 meses, ele já teve perda de peso, né? Então, já precisou entrar ali com mamadeira, enfim, com outro tipo de leite, que não era o meu. Uhum. E eu tive essa frustração até poucos anos atrás, onde eu Ah, fazia terapia olha para só, isso. mas Porque foi muito marcante para mim. Que era um momento em que era para ser lindo, maravilhoso, a gente acredita que vai ser mágico, ainda mais quando você é muito jovem, né? Tem toda aquela expectativa. E não foi nada daquilo. E eu passei por isso sozinha, porque eu não tinha pessoas ali. sim. Claro, eu tinha minha família, mas não, é assim mesmo, eu também foi assim comigo, foi assim que aconteceu, é normal. Coloca a casca de banana que cicatriza, bota uma mão não sei o Mamão. quê, expõe no sol, passa escovinha. Aí você imagina, é uma Aham. tortura. Então, hoje, quando eu vejo e escuto, e por isso meu sorriso largo, escuto um médico dizer, olha, um pai, né, dizer, eu fui estudar sobre amamentação, eu fui aprender sobre amamentação para entender o que a minha esposa, a mãe das minhas filhas, iria passar. Isso para mim é a glória. Eu tô aqui, eu tô muito feliz, de verdade. Mas eu acho assim, tipo, é obrigação de todo pediatra isso. É porque assim, que nem você falou, há 17 anos, eu sou pediatra há 15. Então, Não é 17, eu tinha 17 ah, tu tinha anos. 17, Isso desculpa. faz 26 26, anos. tá. Então, pega assim, eu sou formado e me formei em 2003. Então aí já tem 20 anos, 21 anos, né? Uhum. Eu sou ruim de matemática, só sei fazer gota por quilo. 22 anos. 22 anos. Então eu sou médico há 22 anos. Na faculdade, quando eu tive pediatria, a gente teve uma amamentação que, que me chamou muita atenção. Mas, assim, a gente teve aula de fórmula infantil, de diluição de leite. Olha só. Porque na época também, a introdução alimentar começava com 4 meses. Uhum. Bom, então, eu aprendi coisa teórica de amamentação. Eu não aprendi prática. Na residência, como eu fiz no hospital universitário, e eu fiz por escolha, porque o hospital universitário, ele é um hospital amigo da criança. Ele tem esse título que é concedido, não sei se é só o Ministério da Saúde ou se é a Unicef, eu não me lembro de cabeça isso. Mas enfim, isso é importante, porque é um lugar que preza pelo bebê, pela Uhum. criança, sabe? Então, eu fui fazer lá justamente para isso, para aprender coisas que eu não aprendi. Né? Sair dessa coisa técnica, ir para a prática e para esse lado mais de humanização. Eu não gosto muito dessa palavra, porque é ser humano, mas enfim. Né? A gente tem que usar hoje, né? É, Temos que humanizar o isso. humano. Humano, porque senão fica muito técnico, né? E aí lá na residência, eu lembro que a gente teve uma semana, de 2 anos de residência, uma semana que teve aula, tipo, com as enfermeiras do banco de leite, que era, tipo assim, das 6, se não me engano, era das 6 às 8, 2 horas e meia. Né? Então, tipo, 10 horas, 15 horas durante toda a residência sobre técnica de amamentação. Cara, não, a gente não aprende. Porque a gente, tá, olhei o videozinho, imagina não ia lá olhar uma mãe amamentar, sabe? Então, isso, a gente a pediatria, ela tem que ter isso incorporado. Ah, não aprendi, então a gente tem que estudar. Mesma coisa, transtorno do neurodesenvolvimento. Você não teve, você é pediatra, tá batendo na porta todo dia, entendeu? Você vai numa festinha de aniversário, tá lá a criança autista, a criança com TDAH, aquele que não tem diagnóstico. Né? Então a gente não, né, nós não pode se acomodar e dizer, eu não tive, não vou estudar. Não. Curso tem, para tudo. Uhum. Né? Então eu fico bem feliz, né, pela tua reação, mas ao mesmo tempo eu digo, que bom que eu cumpri isso que eu tenho em mim Sim. como né, missão, uma obrigação mesmo, Sim. sabe? O próprio Dr. Tiago, ele fala, né, que o pediatra em si, ele é à frente das famílias.
Ele está na frente das famílias, é o pediatra que está no dia a dia do desenvolvimento da criança. Sim. Então, saber, conhecer sobre os transtornos de neurodesenvolvimento hoje é urgente, é importante, é imprescindível. Para a gente não cair naquela questão do, ele está com 3 anos, mas ele ainda não fala, mas é porque ele tem que estar no tempo dele, é assim Que o pai mesmo. também não Que falou, ainda né? exato. Pior ainda. Não, mas o pai dele falou quando tinha 5. Digo, Jesus! Vou chamar o pai. Bora botar o pai na sala de avaliação também. É. Então, assim, é importante que o médico, o terapeuta, enfim, estejam preparados para essa nova perspectiva do desenvolvimento infantil, porque mudou muita coisa, né? A gente tem que ter um olhar muito mais amplo. As crianças com transtorno de neurodesenvolvimento estão aqui. Elas existem, elas estão no nosso meio. Antigamente deixava-se escondidinho, né? Isso. Deixava, enfim, não ia para a escola, ficava aos cuidados de alguém, não estava nesse meio social. Verdade. Hoje estão aqui, graças a Deus, temos, né, esse outro olhar agora. É. Temos que ter bagagem e repertório para olhar por essa criança, para entender as necessidades dela e fazer a coisa funcionar, né? Não é receita de bolo, Não. que é comum para todo mundo. Cada um tem a sua especificidade, né? Tipo, pensar, e agora tá falando, olha só, eu sempre penso em nada é por acaso. Quando a gente tá falando aqui de paternidade, eu tava escutando rádio, tipo, tava até falando, o pessoal do programa que eu tava ouvindo, tava falando sobre isso, tipo, mas tá falando voltado ao câncer, que 70% dos pais abandonam as famílias quando a criança tem câncer. Transtorno de neurodesenvolvimento não é diferente, né? E aí essa questão, né? Porque falar de paternidade, quando antes de ter o filho, acho não, fortalece o homem para ele encarar isso aí. E eu digo fortalece porque é difícil. É difícil você ter um filho, uma filha autista, que tem crises, que entre aspas, te desrespeita, te confronta, né? E você conseguir respirar fundo e compreender que aquilo é um comportamento por uma dificuldade de comunicação, por exemplo. Aquilo é um comportamento por uma rigidez, ou é um comportamento por uma crise sensorial. E você não se apegar a isso, porque o adulto da relação é você. Sim. Né? Eu sempre penso isso. Quando tem os BO lá em casa, o adulto sou eu. Respira fundo, Leonardo. Então, tudo isso, acho que o que a paternidade oferece como para quem se abre a conhecer a sua paternidade, porque aí você vai conseguir ver o seu passado, se compreender como homem, como ser humano, para quando tiver o pequeno ali na tua frente, seja típico ou atípico, você entender que, beleza, fizeram assim comigo, pai, mãe, vovó, eu não desonro vocês, mas eu quero fazer diferente. Só que para eu fazer diferente, eu vou ter que conhecer as minhas reações, o que vem de emoção, a raiva que vem, e como que eu vou manifestar essa raiva ou não. E aí aquilo que diziam para nós no passado, engole o choro. Aí muitas vezes eu tenho que falar para mim, Leonardo, engole o choro, porque isso é uma crise, tu é o adulto do rolê. Exato, e cuidar com as projeções nas crianças, Sim. né? Total. Então, você diz, eu olho para mim, eu olho para minha criança, eu penso naquilo que eu vivi enquanto criança, aí eu vou lá e digo, vou fazer totalmente diferente, quando você vê que você está fazendo totalmente igual. Você projeta totalmente na criança aquilo que faziam com você. Não sai do ciclo. Sim. Que importante fazer essa reflexão, né? E eu lembro que... Porque, claro, a gente é ser humano. Tem hora a gente tá muito cansado e vai, a coisa vai desandar. E aí, quando desanda, é muito engraçado, que parece que eu tô do lado vendo meu pai. Entendeu? Tipo Olha assim, só. isso que meu pai não era um cara agressivo, não batia, sabe? Ele era... Porque a nossa família é perfeito, italiano, fala alto. Perfeito, né? Eu falei perfeito, perfeito. Tranquilo, nem se preocupa com isso. Pronto. A gente... Nossa, eu entrava lá na casa do meu avô, tava todo mundo reunindo, parecia que era briga de família, não. Todo mundo se amando. Tava todo mundo conversando. Entendeu?
E então a gente tem isso de falar alto, de gritar, né? Eu digo Hum. falar alto, não, mas Falar gritando. falar gritando. E então era mais ou menos assim. E muitas vezes quando. E as palavras, né? Tipo assim, como é, sei lá, não fala assim comigo, sei lá. Então, se eu faço assim, e a minha filha que tá parece que eu tô aqui do lado, olhando meu pai fazendo. É tão louco isso. Porque é o jeito que eu aprendi, mas se eu, opa, eu não quero fazer isso. Porque se eu tô dizendo pra ela não gritar comigo, eu tô gritando. Que Exato. exemplo que eu tô dando, Você meu? pede para fazer silêncio gritando. Como? Fica É quieto. difícil, mas é por isso que eu também falo pra todo mundo isso. Gente, a gente é ser humano. A gente não é perfeito, tá? Tu vai estudar, tu vai buscar fazer uma disciplina positiva pro teu filho, sei lá, é, nessa linha, né? Com afeto, criação com afeto, mas tu é humano. E aí também vem isso, de você também, quando deitar, pensar, poxa, não devia ter feito aquilo, tá? Mas como é que eu faço? Refletir. Não ficar só se punindo, mas refletir, tá? Próxima vez que acontecer isso, o que que eu sei que tem que fazer? Ah, é desse jeito. E vai lá, entendeu? Tem que exercitar, senão tu fica só se punindo, daí tu esquece. Aí E mesmo, você cai entra na culpa. tá E na a culpa. culpa não é Nossa, parceira de de ninguém. nada. E aí você acaba estragando mais ainda, porque age com culpa, É. né? Então, não é boa É. conselheira de forma alguma. Você falou ali do choro, Leonardo. Uhum. É, existe aí né, algumas pessoas que dizem assim, deixa chorar. Como você falou ali no início, né? Deixa chorar. Fica horas no berço chorando até dormir, deixa chorar até dormir. Tá chorando porque é manhoso, tá chorando porque quer atenção. A gente sabe que o choro do bebê é o choro da comunicação. Né? Então, Uhum. bom, o bebê não tem o recurso da fala, né? Da linguagem mais rebuscada, ele vai chorar. Ele vai chorar pela fome, ele vai chorar pela sede, vai chorar porque tá xixi, cocô, tá... Enfim, vai chorar por tudo, porque é Uhum. o meio de comunicação dele. Como é que você orienta a família quando chega no consultório com esta fala? Que o exemplo que você deu foi um exemplo um pouco diferente, né? Mas Uhum. aquela família, aquela mãe, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, né? Uma mãe jovem, uma mãe que não tem uma rede de apoio. Sim. E alguém chega e diz assim, não, deixa no berço até acalmar e dormir sozinho, para ensinar a dormir sozinho, para ensinar a se acalmar sozinho. Como é que você orienta isso? Então, tu falou uma coisa muito importante, sim, o choro é comunicação. Imagina tu pedindo coisa pra mim e eu te ignorando, Exato. Que triste, né? né? Não, não é legal, né? Tu não ia querer que tua mãe te ignorasse, entendeu? Mãe, tô com fome, tens comida? E ela tá nem aí pra ti. Ô mãe, tu quer um abraço. Eu abandono, né? É, sensação de abandono. Sensação de abandono. E as pessoas confundiram por muito tempo afeto com mimar, né? Isso, exatamente. Mas não. Afeto é lugar seguro, né? E o bebê, eu sempre falo assim, cara, o bebê ele nem sabe que nasceu. Uhum. Não se dá conta. Talvez vai saber que, tipo, tá, quando faz um mês ali que já tá. Ele olha assim pro olho da pessoa, mas talvez não saiba ainda que tá nascido. Exato, exato. Né? É. Então, assim, ó, vai lá com 3 mesinhos que ele já começa a entender mais do ambiente, interagir mais e tal. Então, a orientação não tem diferente, a gente tem que acolher. Ah, mas daí ele vai se acostumar mal. Não, a gente já nasce mal acostumado. Já nasce necessitando, precisando. Sim. A gente é diferente dos outros É mamíferos. muita fragilidade, né? Total. Pega lá, o potrinho nasce e já tá em pé. Uhum. E aí ele vai lá e mama sozinho. Não precisa a égua botar ele pra mamar. Cachorrinho, a mesma coisa. E assim vai. O ser humano não. Porque se a gente tivesse que esperar o nosso cérebro se desenvolver a esse ponto, não saía. Não nascia por causa da pelve Uhum. da mulher. Não nasce. O crânio ia ser maior, o cérebro ia ser maior e não ia nascer. Então, né? Então, tipo, não adianta a gente se... claro, poucas pessoas fazem isso, de comparar com outros mamíferos, mas eu faço a comparação para mostrar que a gente nasce do ponto de vista de espécie, não, de... Como é que chama? Os do mamíferos. Uhum. A gente nasce prematuro. Sim. Ou no mínimo Sem imaturo. recursos. É. Sem recursos para sobreviver. Tipo, a gente nasce precisando que alguém entenda que a gente tá com fome, precisando que alguém limpe a gente, precisando que alguém nos auxilie para dormir, né? Para mim, eu acho que a natureza só deu uma erradinha porque a gente não é marsupial. Se fosse marsupial, ia ser que nem o canguru, gambá, morcego, ia ser lindo, porque, nasceu.
fica ali dentro até criar maturidade. É assim que acontece, né, com Sim. os cangurus. E não só eles, enfim, todos os marsupiais. Só que a gente não, a gente tem que carregar no braço, sabe? E o bebê, ele tem essa memória do lugar seguro que é dentro do útero. E quando ele sai e tá no caminha, no bercinho, ou na cama dos pais, não importa, e tá sozinho, temperatura é diferente, iluminação é diferente, barulho é diferente, cheiro, um monte de estímulo, porque o cérebro dele tá assim, anteninha, sabe? E isso vai dar insegurança. Não é porque ele é um bebê que ele não tem instinto de sobrevivência. E, não é, e outra coisa, ele não sabe que nasceu no século XXI. Uhum. Exatamente. Para ele como animal humano, ele é uma presa fácil. Então ele vai gritar, ele vai chamar alguém porque ele tá inseguro, ponto final. Sabe? Então sim, afeto, você tem que buscar. Quanto mais, e hoje em dia, quanto mais a gente estuda sobre afeto, mais a gente vê o quanto que isso é positivo para o desenvolvimento da criança. Neurologicamente. Neurologicamente. E aí a gente pode pegar aquelas famílias que querem crianças inteligentes, sim, QI também ajuda. Porque quanto mais tu estimula, melhor é. Inteligência, organização, atenção, concentração, tudo Uhum. tem a base no afeto, na segurança. Eu fiz um vídeo no Instagram sobre o pezinho do bebê. Uhum. Que daí todo mundo quer morder, né? Aí eu mostro um raio-x só pra dar uma quebrada Eu assim, vi tu esse viu? vídeo, ai, é lindo. E aí, assim, cara, não é à toa que a natureza dos adultos tem a vontade de pegar e amassar, morder o pezinho. Porque isso estimula o pé do bebê. Sim, é Sabe? sensorial. É sensorial, sabe? Então, é tocar, tudo isso é importante. Porque se a gente não faz, aí fica que nem quando a gente era bebê. Que parecia que tinha até uma membrana no olho. Que depois de não sei quanto tempo, que Que daí ficava enxergar, que abrir os olhos, né? 40 dias no quarto escuro. Isso, exato. Claro que criava membrana, porque não usava, não entrava luz, pô. Enrolava no cueiro. No cu, Chama cueiro ainda? eu acho que é. Enrolava, deixava um conezinho assim, né? Para a criança ficar segura. Então, É. mas se você for pensar, há uma determinada sabedoria nisso tudo também, Sempre tem. né? Sempre. Porque você sai do útero da mãe, é um espaço, né, seguro, de acolhida, é restrito, você não tem muito espaço ali dentro, e você sai para um mundo em que você tá ali, né, mãos bem e assim. braços e pernas. Cadê o limite? Exato, cadê o limite do meu corpo? A criança recém-nascida, ela demora para se enxergar enquanto indivíduo. Ela é a extensão da mãe, Uhum. né? Então, ela tá no colo da mãe, é a extensão da mãe, é o cheiro da mãe, é a voz da mãe, é o tato da mãe. Então, eu sou a extensão daquele outro. Quando aquele outro se separa, tá faltando alguma coisa, né? E aonde que eu tô? Eu tô no vazio, eu tô sozinho. Sim. Então, o choro, e eu comento isso muito com as famílias também, né? Não só com o bebê recém-nascido, mas a criança em si. O choro é comunicação. O que a criança está tentando comunicar para você por meio desse desespero? Ela não está conseguindo traduzir em palavras. Né? Por que não entender isso e poder acolher esta criança e oferecer para ela esse aconchego, né? O carinho, dizer, tá tudo bem, bora lá, vamos ver o que está acontecendo aí. Né? E aí, tu falando de choro, me lembrou muito assim, tipo, pra mim, aí eu pessoalmente, tá? Quando o bebê tem cólica, isso tem um significado. Significado de conexão. E é a conexão que ela começa com o que o choro do meu filho representa pra mim como o choro meu. Entende? O que o choro do bebê representa pra mim? Que segurança é essa que ele tá me trazendo? Tá? Então, assim, esse chamado desse período das cólicas, tipo, tanto que as pessoas perguntam, posso dar um remédio? Isso aqui, cara, primeiro, faz pele a pele, sabe? Barriguinha com barriguinha. Tá amamentando? Amamenta. Vê, se tiver dando mamadeira, põe no colo, amamenta, se for da vontade do bebê, né? Mas primeiro, reflete. O que você tá fazendo ali? Se colocar naquele lugar. É difícil. Porque quantas vezes minhas filhas, quando tiveram cólicas, eu ficava com elas no colo, e aí eu pensava assim, eu sei que se eu botar uma chupeta, ajuda. Ajuda, entre aspas, né? Ajuda naquela hora, pra parar, né? E talvez não. E eu ficava assim, mas eu sou pediatra, não posso. E aí eu pensava e refletia, tá, mas por que eu tô sentindo essa agonia, esse desespero em mim? Se eu sei
que é cólica, sabe? Então eu pensava muito isso. E eu procuro incentivar as pessoas a fazer essa reflexão. Tá certo que as pessoas que não são pediatras, principalmente, não são obrigados Uhum. a saber quando a criança está chorando, se é grave, se não é grave e tal. Mas se você identificou que é um choro porque é por cólica ou é porque tá querendo um colo, e esse choro te traz uma emoção, um sentimento, sei lá, não positivo, né? Mas negativo, assim, também refletir sobre isso. Porque eu acho que isso também serve como autoconhecimento para nós. Então, eu procuro estimular as pessoas para isso, para poder usar essa oportunidade que a maternidade e a paternidade nos traz de nos transformar, de fazer com que a gente evolua aqui, enquanto a gente está aqui com eles. E eu tenho certeza e aí é uma coisa empírica mesmo, mas eu tenho certeza que quanto mais a gente fizer isso, mais exemplo a gente vai se tornar. E mais presente a gente vai estar, e mais eles vão perceber essa presença, sabe? Então, eu tô fazendo a minha ciência dentro da minha casa, então eu procuro fazer isso. E aí eu vou saber esse resultado, sei lá, quando eu for mais velho, talvez. Quando elas saírem de casa, se emanciparem, e aí que eu vou ver. Mas na minha cabeça, por tudo que eu estudo sobre afeto, sobre desenvolvimento infantil, sabe? Sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu não consigo ver um outro lugar, sabe? De um final para isso. Espero não estar errado. Mas eu sei que mal também não estou fazendo, sabe? E principalmente estimulando as pessoas a fazer isso, né? Então, Você falando em afeto, é, tem até não vou lembrar o nome do livro agora, é do Gabriel Chalita, que fala sobre a educação, a solução está no afeto. sim. Conhece esse livro? Conheço, eu não li, mas eu conheço. Já vi. Nossa, bem antigo, deve ter uns 20, 30 anos mais, talvez. Imagino. E foi um dos primeiros livros que eu comprei quando entrei na pedagogia. Eu participei de um curso, um seminário com ele, ele estava palestrando, e eu comprei o livro dele e li aquele livro, assim, nossa, mudou completamente a chave, assim, em relação ao olhar pedagógico enquanto professora, né? Sim. Trazendo também o olhar afetivo da mãe, enfim, para esse dia a dia do professor dentro da sala de aula. Então, você fala também ali na rede social, dei uma olhadinha, você fala sobre conversar com a criança enquanto ela dorme. Eu fazia isso muito com meu filho. Você vê que as coisas... Eu era uma adolescente, eu não sabia nem quando era dia, quando era noite. Não sabia muita coisa. Era tudo muito instintivo, né? Aprendi muita coisa sozinha. Sim. Então, quando ele dormia, bebê ali, eu conversava com ele, eu lia para ele enquanto ele dormia. Aí eu dizia o quanto eu gostaria que ele fosse bom, que ele fosse feliz, aquela coisa de Ótimo. mãe, né? Que a gente quer que seja tudo. Uhum. Que seja feliz, que seja bom, que dê tudo certo, né? Que era para ele ficar tranquilo, que tudo ia dar certo. Eu tinha uma preocupação de passar para ele que tudo ia dar certo, embora toda a condição ali que a gente vivenciava numa maternidade, né, precoce, trazia ali de incertezas, medo, insegurança. Eu queria passar para ele que ia ficar tudo bem. Claro. Então, mesmo eu me debulhando e não sabendo o que ia acontecer da minha vida, eu queria passar isso para ele. Eu fazia isso enquanto ele dormia. Uhum. Então, ele dormia, eu lia uma historinha para ele, contava, cantava muito. E que você também gosta de uma musiquinha, né? Cantava muito para ele, dizia, vai dar tudo certo, a mãe ama você, vai cuidar de você sempre, tá tudo ok, as coisas vão dar certo. E foi, assim, isso muito instintivo. E eu vi que você fala sobre isso também. Conversa com seu filho durante a noite, enquanto ele está dormindo. Como é que é? Como é que você faz isso com as famílias hoje? O que eles dizem? Doutor Leonardo deve estar doido. Deve estar doido. Como é que é? Então é assim. A gente começa a escutar com 18 semanas de gestação. Uhum. Então não é à toa. Sabe? Não é à toa que o bebê, o feto ainda, ele escuta com 18 semanas. Conversa com ele, pô. Tu acha que é só para ele ficar escutando o barulho do coração da mãe? O barulho do intestino? Não. Sei lá, os barulhos da rua? Não, para conversar. Ah, mas o que vai fazer diferença? Primeiro, você cria um hábito de conversar com seu filho. Ah, mas ele não tá aqui fora ainda.
Mas Mas cria ele um tá te hábito. ouvindo. Tudo a gente tem que criar hábitos, sabe? Tipo, mas o bebê, por exemplo, um hábito que é bem corriqueiro, hábito, rotina de sono. Então, o recém-nascido nasceu e tal, já cria uma rotina de sono para vocês, porque a vida de Uhum. vocês transformou, mudou. E vocês, é importante vocês terem previsibilidade também, para vocês se organizarem com família. Então, o bebê ouve e tal. É que eu não contei uma coisa da minha história. Quando eu fazia plantão, e eu quase abandonei minha profissão, que eu tive burnout, eu fui fazer um curso de parapsicologia, que trabalhava com autoconhecimento, tá? Parapsicologia do... Hoje o nome chama Método Grisa. Uhum. E foi transformador para mim. Eu entrei nesse curso querendo sair da medicina. Porque, vou ser terapeuta, porque eu gostava. E tinha hipnose ainda, que eu achava fantástico. Tal. Você já tinha uma linha da psiquiatria ali Tinha antes, essa né? parte, entendeu? Então daí eu vou para isso aí, então. Eu entrei, então, com o intuito de fato, eu não queria nem mais pagar SRM, entendeu? Eu queria, de fato, trocar de profissão. Uhum. E aí lá dentro a gente aprendeu sobre tem autoconhecimento, né? Só quando a gente fala parapsicologia, as pessoas pensam muito só nos fenômenos paranormais. Sim. A gente aprendeu sobre isso também. A gente tem um módulo lá, um ano na época, que era todo sobre como que o Pedro Grisa, vou chamar de descobriu, enfim, ou ele estruturou uma teoria de desenvolvimento da personalidade do indivíduo. E isso leva em consideração muita coisa, inclusive quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, para mim, faz muito sentido. Porque aí eu terminei esse curso, eu atuei como terapeuta por um tempo e eu via resultados. Eu vou te dar os exemplos só de um. Uma mulher que tinha medo de pássaro. Ela fez terapia, ela foi lá, me procurou, fez lá. Passou um tempo, ela mandou uma foto com uma calopsita no ombro. Tipo assim, cara, sem tomar remédio, sem fazer nada, entendeu? Uhum. Não estou dizendo que é a salvação do mundo, não é isso. Estou dizendo que é um método que funciona e que eu vi funcionar. É uma forma É de uma forma. intervenção, ponto. Isso. Então, então, então eu penso assim, a nossa mente, quando que ela cria? Quando que ela aparece? Não sei. Mas se eu escuto a partir dos 8 meses, 18 semanas de gestação, quem sabe? Então ali já tem um pouquinho de, pelo menos do inconsciente ou do subconsciente, dependendo como você quiser falar, estruturadinho, só esperando receber coisa boa. Que pode receber coisa ruim também. Uhum. E essas coisas vão estar lá guardadinhas e que daqui a pouco estão aflorando na nossa vida aqui fora. Então, isso de falar com o bebê dormindo é tal qual falar com o bebê que está lá na barriga da mãe, entendeu? Intraútero. Intraútero, sabe? Ah, tem como é que é o nome dela? Enfim, tem uma psiquiatra que ela desenvolveu também enfim, um método, ou, sei lá, uma teoria que chama Ciência do Início da Vida. É a doutora Eleonor Luz, se não me engano. Luz? É, Eleonor Luz. Ela tem um doutorado dela sobre da ciência do início da vida, do quão importante é, de fato, esse período gestacional e tal. E hoje, quando a gente fala dos 2.000 dias da pediatria Uhum. aí, Sim. a gente já está falando até de antes. Então, como que eu, pai, eu, homem, antes de ser pai, posso me aprumar, vamos dizer assim, me conhecer, para depois, quando resolver ter filho, fazer a diferença na vida do meu filho? Claro, na parapsicologia a gente estuda sobre telepatia, essas coisas assim, né? Uhum. Então, não sei, intuição que seja, sabe? E como a mãe também. Então, até para, tipo, não com o objetivo de colocar culpa na mãe, mas aquilo tudo que acontece na gestação, o bebê também percebe, também Claro. vai vivenciando. E ele vai vivenciando Existe uma como... simbiose ali, né? É, É uma relação de simbiose. é. Então a mãe sente, a criança também. E claro, e aí eu tô falando não só do ponto de vista físico, do ponto de vista, daí na teoria lá do método Grisa, que tudo que a mãe vivencia
do ponto de vista psicológico, emocional, o bebê vivencia sob o ponto de vista dela, porque ele não tem ainda o consciente formado. Então é como se fosse assim, a gente chama de programações, que nem computador. Você vai programa, vai colocando, né, os programas ali dentro que depois vão ser acionados com gatilhos aqui fora, sabe? Então é nesse sentido. Então, por mais que seja talvez, Leonardo, tá viajando, bobagem, assim não funciona. Mas sei lá, é um momento teu também com teu filho de falar coisas positivas para ele, pelo menos dormindo. Que daí você também cria o hábito de falar coisas positivas pro teu filho, que daqui a pouco ele vai estar acordado e você tá conversando com ele sobre coisas positivas. E serve até para você pensar coisas positivas. E não é papo de coach nem de monge. Não, é verdade. E é um momento muito íntimo, né? Eu lembro, assim, é um momento muito íntimo entre mãe e filho, pai e filho, enfim. De você estar ali, você reflete sobre aquilo que está conversando, que você está falando, você pensa, você se emociona. E a criança está dormindo. Então é um momento de muita intimidade. Você com você mesmo, né? Sim. E com o teu filho que está ali. Então, eu achei, assim, fantástico. Eu digo, olha, não estava tão doida, assim, de conversar. E me deixou feliz também, né? E claro, Legal. porque por ser inexperiente, mas fazer as coisas intuitivamente, né? Então... A intuição a nossa intuição é que a gente, a humanidade, vou dizer assim, deixou de lado isso. Principalmente a intuição. Teve um livro que eu li que chama Decisões. Então, é só Decisões. É Bruno Ximenes. E ele foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E ele diz assim, você tem que tomar uma decisão, reflete sobre as possibilidades. Você tem 2 caminhos para você seguir. Reflete, vê qual que tem mais detalhe. E eu faço isso em todas as minhas decisões. Vou ou não vou? O que eu faço? Aquilo que tem mais brilho é a minha decisão. E eu nunca me arrependi de ter feito isso. Às vezes, o caminho, ele pode estar mais tortuoso. E às vezes dá vontade de desistir. Ou, no caminho, coisas vão dando, entre aspas, erradas. Mas, ao mesmo tempo, depende do jeito que eu enxergo isso. Tá? Se eu enxergo isso como uma barreira ou como um obstáculo. E, claro, é de cada um, né? Eu não gosto de falar também para as pessoas acharem que todo mundo pode. Para mim, todo mundo pode fazer. Mas cada um tá no seu tempo. Aí sim, cada um tem seu tempo, né? Dessa evolução, enfim. Eu também não sou o cara mais evoluído muito, porque muitas vezes eu desisto mesmo de coisas e depois, por que eu desisti? Me arrependo, sabe? E aí você trouxe a fala, tudo dá certo. E é verdade. Tudo dá sempre certo, mesmo que pareça que não tá sendo. Mesmo quando não é o teu certo. O certo que Mesmo você quando desejava. Porque às vezes a gente tá escapando de alguma coisa pior. A gente nunca vai saber. Sei lá. Então, às vezes, é maneiras de enxergar. Tem gente que talvez seja mais pragmática, né? Seja mais objetiva, assim, e não consiga ver sentido nisso que eu tô falando. E tudo bem também, sabe? Mas é o jeito que eu vivo. E é o jeito que eu tento informar as pessoas e tal. E isso é uma coisa que até é engraçado. Ontem mesmo eu tava pensando em fazer um canal no YouTube só de mensagens, assim, sabe? Sem aparecer muito. Eu já apareço demais no Instagram. Mas, tipo, disso, de trazer autoconhecimento para pais e mães que querem realmente se transformar, sabe? E usar a paternidade e maternidade para se transformar. E para ajudar o filho no seu desenvolvimento e evolução e por aí vai. Enfim, mais por experiência minha mesmo. E claro, tem coisas que não dá certo e aí aquelas também a gente pode trazer pro lado religioso, né? Pô, às vezes Deus, como é que chama? Deus fecha uma janela para abrir uma porta. Fecha uma porta, abre uma janela. Né? É nesse sentido. Então, a gente vai... Importa que faça sentido. Exato. Eu acredito que as pessoas objetivas também... Eu me considero uma pessoa muito objetiva. Né? Podem concordar com você, sim. Porque no momento em que eu dizer assim, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, porque eu sou muito objetiva. Eu tenho objetivos e eu corro atrás dos meus objetivos. Então vai dar certo. Não tem como dar errado. Eu sou teimosa. Totalmente. Sempre. Totalmente. Teimosa, impulsiva. Vai dar certo porque tem que dar certo, porque eu vou trabalhar para aquilo funcionar. Então,
a minha crença, o meu acreditar, sempre fez parte de tudo que eu fiz na minha vida. Nunca contei com dar errado. Então, assim, eu foco naquilo ali. O caminho que eu vou fazer não me importa. Deu errado. Não, não deu errado. Eu precisei fazer um desvio. Eu peguei uma curva. Eu tive que fazer um caminho diferente, mas o meu objetivo continua lá. E eu vou Aham. chegar nele de qualquer forma. Imagina se o Então, Thomas Edison tivesse desistido na 80ª, centésima vez, sei lá o então, quê. A gente não ia ter exato. lu- Exatamente. Então, pessoas objetivas também, eu acredito que a objetividade, ela perpassa, É. né, por essa questão da continuidade e do acreditar que é possível, Uhum. ponto. E você vai chegar lá, né? Então, Aham. é uma pessoa teimosa. É, não pode ter dúvida. Leonardo, Vai. pra gente, assim, ó, dar um apoio para essas mães em casa, principalmente as mães de primeira viagem, vamos colocar aí, o primeiro filho. É, olhar para esse desenvolvimento, falamos do afeto, falamos da importância de cuidar, né, desse choro que vem aí como pedido, como solicitação, como comunicação. Falamos da escuta dessa criança que já está lá intraútero, na 18ª semana, já está escutando. Então, o que eu preciso prestar atenção após o nascimento desse bebê para entender que esse desenvolvimento está ok? Quais são esses principais marcos? Assim, vou prestar atenção nisso, nisso, naquilo. Se isso não estiver bem, vou procurar o médico, vou salientar isso para o médico. Uhum. Como é que você consegue colocar isso assim de forma resumida para que as mães, isso aqui não tá legal realmente, que o doutor Leonardo falou, isso não tá bom. Aham. Isso aqui tá ok. Como que dá pra gente, né, fazer um resumo para a família? Na... É bem resumo mesmo, tá? Na Então pronto. caderneta de saúde que o Ó, tá vendo? Ministério da Saúde oferece, tem uma página, não vou lembrar de cabeça, 87 talvez, mas enfim, vai buscar lá, é uma página, é uma parte que a gente vira a caderneta assim, tá? Uhum. E tem um quadro, são, se não me engano, são 4 páginas com quadros, onde tem os marcos do desenvolvimento, como pesquisar e o período em que cada marco do desenvolvimento tem que estar presente, né? Deve, né? Não é, deveria, não, tem que estar presente. Então, o que eu faço? Nas minhas consultas, eu faço isso automaticamente, tá? Então, assim, porque para mim, por muito tempo eu decorava as coisas. Uhum. E eu aprendi que, enfim, seja pelo dia a dia e tal, hoje eu enxergo uma criança de 2 meses, se ela tá fazendo, o que ela tá fazendo, eu sei se tá Se de está acordo. dentro do Agora, se tu marco ou perguntar o não. que uma criança de 2 meses tem que estar fazendo, Leonardo? Cara, a vida não é prova. Uhum. Isso é questão de prova. Uhum. Eu acho que para mim é muito mais a observação da dinâmica do desenvolvimento, sabe? Então, quando eu quero coisas objetivas e a participação dos pais nisso é importante, né? Eles pegarem uma vez por semana esse quadrinho e ir observando. Então, assim, poxa vida, o bebê deveria estar. Olha aí, lá vai eu com decoreba, mas vamos ver. Deveria estar rolando. Uhum. Então, de 4 a 6 meses. Poxa vida, tá com 6 meses e não tá rolando ainda. Então, não perde tempo. Não, mas ainda tem 6 meses. Não, mas já tá no 6º mês. E o bebê Isso não tá é um limite, rolando. É um né? limite. Tem que conversar. Então, porque tem, tem, tem coisas que a gente vai observar ali na consulta. Mas se antes a família me manda uma mensagem, Léo, a fulaninha não tá virando, vai Não, fazer 6 meses daqui a 15 dias. O não que eu sustenta a faço? cabeça. Não sustenta a cabeça, É, entendeu? Não tá balbuciando. O é, que eu faço? Cara, a gente tá numa janela de oportunidade grande. Não fica esperando a consulta para o médico avaliar se tem ou não atraso. exato. Faz esse acompanhamento, até porque, sei lá, pode ser porque eu era pediatra e aí eu achei muito legal fazer isso. Eu achei muito legal observar, olha só, ela rolou, que legal, festa, entendeu? O bebezinho tá lá, tá com 1 mês, abre e olha, tá me olhando no olho. Aí daqui um outro mês, tá me olhando no olho e tá sorrindo, Uhum. entendeu? Tá seguindo com o Tá olhar, seguindo. entendeu o chamado pelo Deu um nome. barulho e já olhou, entendeu? Exato. Isso é legal, porque daí a gente se torna ativos nesse processo
do desenvolvimento do bebê. E tem mais, aquilo que está lá escrito como pesquisar, dá para traduzir como estimular, entende? Então, eu sempre falo, gente, eu não preencho, porque isso aqui, para mim, não é dever dos pais, não. É uma oportunidade para os pais participarem disso. E terem memórias, criarem memórias afetivas Sim, sobre isso. sim. É uma pesquisa, né? É É, pesquisa. é. E aí, às vezes, a gente vai fazer uma investigação. Vai, que uma criança chegou lá com 2, 3 anos de idade, não fala, dificuldade de interação, tal, suspeita de autismo. E aí, se eu perguntar com que estava rolando com 4 meses, meu, se você participou disso, você vai saber responder sim Exato. ou não. Quando era bebê, você ia trocar fralda. Ele sorria pra você quando você Uhum, brincava? Tem gente que uhum. não consegue, não lembra disso, Isso. sabe? Mas pega um adolescente, meu, mais de 10 anos. Como que você vai lembrar de coisas de 10 anos atrás? Mas se você criou uma memória afetiva, isso de certa forma vai vir, Uhum. entende? Então, pra mim, isso não é questão só do, o Leonardo não quer fazer, quer facilitar o trabalho, não. Porque isso eu já faço. Porque isso eu tenho que escrever no prontuário do bebê se o desenvolvimento está adequado ou tem algum atraso. E se eu vou registrar no prontuário, eu tenho que ter avaliado. Agora, se está ali e você faz, isso ajuda você nessa, nessa conexão, nessa relação com a criança. Não pode separar. Para mim, não dá para separar as coisas assim. Ah, não, desenvolvimento é com o pediatra. O desenvolvimento é comigo também, que eu sou pai. Né? Para eu realmente, sei lá, participar disso, dessa construção desse ser humano. Você pergunta assim: quantas famílias sabem da importância dessa caderneta? Eu tenho a do meu filho até hoje. Uhum. Na época era 4 folhinhas só. Hoje ela é super, Tem, robusta. tem É cento e poucas robustona. páginas. Mas ela era bem a caderneta de vacinação, de desenvolvimento. Aí vinha uma agendinha para você colocar ali. Então, é uma forma de pesquisa, né, tinha tudo anotado, porque eu também achava o máximo, Uhum. não obstante, depois fui fazer pedagogia, psicomotricidade, então, uau, desenvolvimento infantil. É, Eu amo tudo isso, eu acompanhar o desenvolvimento de uma criança. Você bate o olho e diz, uau, olha, tá assim, 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 tem tantas idades, tudo. É automático, você já Aham. faz isso, né, muito rápido. Então, quantas pessoas sabem da importância da caderneta? Quantas pessoas têm a caderneta? Chega em casa, bota dentro de uma gaveta, nunca mais olha. Só Mas usa para só para ir na consulta ir uma para vez por vacinar. mês, para vacinar. É. Então, olha a importância desse documento. Ele é Uhum. um documento, um documento do desenvolvimento do seu filho. E tem, assim, tem muita gente que fala assim, porque a gente nasce em manual de instrução. Não, realmente não é, mas ali tem muita instrução boa. Claro que Ali tem tem. desde a cor do cocô, Uhum. temperatura da água. Ali fala sobre afeto. Lá fala sobre afeto. Uma analgesia, ou seja, você vai fazer qualquer procedimento do seu bebê, vacinação, teste pezinho, faz amamentando, é um direito da criança, sabe? Tá tudo ali. Desenvolvimento, os gráficos de crescimento. Aquilo é um. Sei lá, se eu tivesse um. A minha mãe me deu a minha caderneta também de vacinação. Então tinha lá de vacinação. Porque dizia caderneta de vacinação. Aí Esse tinha tá escrito. os dados do meu nascimento, Uhum. as vacinas que eu fiz, alguma doença ou outra que eu tive, entendeu? E deu. E também era aquela de dobrar assim, Isso, sabe? E era bem pequenininha, sei isso. lá, 10 por 5, sei lá. Sabe? É legal, eu olho aquilo e acho, pô, que legal, tinha isso aqui. Deu assim, legal que eu tive rosela com 9 meses. É a única coisa que está lá na minha vida, entendeu? Agora, como é que foi meu desenvolvimento? Minha mãe não sabe. É porque também não foi incentivada, Uhum. né, Uhum. a observar, a acompanhar. Então, acho que é isso, né? Só voltando, eu falei que ia ser resumido, né? Mas voltando à tua pergunta, é essa. Eu acho que, né, parte da gente, a gente tem que ser proativo nisso também, como pais. Acompanhar isso também de perto. Não só depender do profissional. Até porque muitas vezes você vai pegar profissional que o bebê tá com atraso, é do tempo dele. Uhum. Infelizmente, isso ainda existe, Uhum. né? Então, A gente pede, eu gosto sempre de pedir para a família, quando vai fazer o acolhimento na clínica, que tragam a caderneta da criança. Então, traga toda a documentação da criança. Caderneta de vacinação, de desenvolvimento, exames feitos, para a gente ter realmente ali uma leitura sobre todo esse desenvolvimento infantil. Às vezes a criança chega lá com 7 anos, 5 anos, já passou por uma série de outras intervenções, outros profissionais, veio de outro estado, de outra cidade. Então,
é importante você ter esse acompanhamento. Então, traga tudo. Ah, mas é muita coisa. Não importa. Traga tudo. Eu vou sentar e vou ler tudinho com cuidado, com carinho. Vou mandar fazer cópia, que eu sou da cópia. Eu preciso ter o papel físico. Eu tenho que ter. Isso aqui é só enfeite. Eu tenho que ter o Pra ser papel chique. físico. Né? Tá aqui o negócio, mas eu Também. preciso ter o físico também, o Uhum. palpável. Dizer, tá ali, tá arquivadinho, tá. Eu tenho como olhar quando preciso. Então, eu não confio muito na tecnologia. Gosto dela, mas eu não confio muito. O Pode meu papel sumir não as sai coisas. dali. É Você verdade. entende? Então, é importante a gente ter esses dados todos. Então, fica a dica. Gente, fica a dica. Caderneta de vacinação, caderneta de desenvolvimento ali do bebê. É um importante documento de pesquisa e estudo para o desenvolvimento das É. nossas crianças, não é? Façam uso, deixa ela amarelada, Não, tá amassada, seja o que amassada, for. amarelada de usar Não, realmente. porque ela não se resume a registrar coisas dos profissionais. Eu acho que a gente tem muita coisa ali. Não é à toa que o Ministério da Saúde vem investindo, né? Já acho que a caderneta, esse modelo de caderneta, meu, acho que tem mais de 10 anos, não sei. É muito tempo que tem essa caderneta de livrinho, De né? livro, né? Ela é um livro Não faço nem agora. ideia. Então, e todo governo tem esse investimento, porque ele é importante, né? Então, não tem como não ler. Muito bem. Eu vou entrar num assunto um pouquinho delicado agora, Ai, ai, ai. mas que é importante a gente falar. Já foi falado em outros momentos aqui, né? Acho que todas as pessoas que estiveram aqui comigo já comentaram sobre. Mas o olhar do pediatra, para mim, é fundamental. É a questão da importância do sono, a qualidade do sono infantil, Uhum. o que a falta de sono vai impactar nesse desenvolvimento. E, junto disso, paralelo a isso, o uso excessivo das telas. E, né, uma coisa tá Isso que é polêmica, né? totalmente assim. Quer botar na Vamos fogueira. causar. Vamos lá. Eu, enquanto profissional do movimento, eu sou muito adepta do brincar livre. A criança precisa brincar, a criança precisa explorar. A criança tem que subir a cadeira, ela tem que subir no sofá, ela tem que subir na cama, ela tem que pular, ela tem que cair, tem que levantar. Então, eu sou desse movimento infantil. É criança com o brincar livre. Eu digo assim que o brincar é a ciência da criança. Perfeito. O brincar é a ciência da criança. Deixem a criança brincar. Então, a mesma... Eu não vou falar aversão, mas a mesma restrição que eu tenho da tela... Porque a tela, ela precisa me servir. Ela tem que me servir. Ela tem que ser um objeto para servir, não eu servir a ela. Eu coloco isso para a criança também. Mas para que essa tela vai servir essa criança? Ela funciona para quê, afinal de contas? Junto disso, as nossas crianças têm dormido muito mal. E no dormir mal, a gente tem visto aí uma série de sintomas, né, que vem aí numa enxurrada comportamentais, nutricionais. Como que eu consigo trabalhar com essa família a questão do sono, a importância do sono e a restrição da tela? Não tem como eu corrigir um comportamento, uma rotina da criança sem a gente rever a rotina da família inteira, né? Então, seja alimentar, de atividade física, sono, tela e por aí vai. Então, porque assim, a mãe dorme, a criança dorme, sei lá, 11 da noite, meia-noite. Daí a pergunta é, o que ele fica fazendo? E assim, a resposta invariavelmente é, tá no videogame, tá no celular, tá na televisão, ou no tablet. Eu disse, sim, mas você acha que vai dormir? Você dorme, vamos supor, você tá assistindo uma série, começou a série às 9 da noite, amanhã você tem que acordar às 5 da manhã. E aí, você tá assistindo a sua série lá na sua plataforma, e terminou o episódio, a plataforma, com muita sabedoria, ela te dá alguns segundos para decidir se você vai continuar ou não. E aí você tá minada de dopamina, e o que vai acontecer? Você vai deixar. Continua o próximo episódio. Vai continuar. E aí, porque são 8h30, 9h, 9h30, 10h. E aí o tempo que você tinha para dormir para acordar às 5 já vai reduzindo. E aí você sabe, não, mas eu tenho que acordar às 5, só mais um. Por quê? Porque isso estimula, enfim, te deixa acordado. Viciado dopaminérgico. É isso aí, entendeu?
E aí, na criança não é diferente, e é até pior, porque é um cérebro que está em desenvolvimento. Sim. E o cérebro que está em desenvolvimento, tudo que é feito a mais, ele vai ficar mais oriçado, né? Ele vai querer. Ele vai responder de uma maneira mais eh, acentuada aquilo. Então, por mais que a criança esteja com sono, ela vai ficar ali acordadinha. Uhum. Vou dar um exemplo, antes de vir para cá. Essa noite, minhas filhas aprontaram comigo e elas acabaram indo dormir um pouco mais tarde. Elas dormiram 1 hora a menos. A gente almoçou e aí eu percebi que a Larissa tava com sono. Eu e a Lisiane, a gente viu assim, pô, a Larissa tá com sono. Lari, vem aqui, dá uma descansadinha, um repouso, dá um cochilinho, ou só fica dentro de casa deitadinha. E ela compreendeu aquilo e ela reconheceu que ela estava cansada. A mais nova estava querendo ir pra rua, pro parquinho, sabe? E aí eu disse, não, filha, tu também tá cansada, também vai. Por quê? E olha só isso, eu tô falando de brincar. Tô falando de brincar. Minha filha mais nova tolera o sono pra estar brincando. Uhum. Imagina na frente de uma tela, Sim. né? Que tem todo estímulo no sistema nervoso central de manter a criança acordada. Então, de novo, se eu quero mudar essa rotina, eu tenho que ver, tá, tudo bem, ele fica na tela e vocês estão fazendo o quê? Né? Tem que ter um momento. Beleza, então já prepara o ambiente. Eu sempre dou o exemplo, eu sou do tipo de pediatra que eu falo da minha vida na consulta. Então eu digo assim, ó, sabe o que a gente fez? Então quando a gente engravidou, a gente já começou a usar menos televisão. A ponto da televisão parecer um quadro preto lá na minha sala. Por quê? Porque eu sabia que depois eu ia ter que me adaptar a isso, porque eu era televisão ligada, tipo assim, tô fazendo qualquer coisa, TV ligada. Estudando, TV ligada, sabe? Aí eu já fui me desmamando disso. Ah, tudo bem, não fiz. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer uma higiene do sono. Na hora da janta, já diminui, faz um jantar de luz e velas pra família, romântico. Coisa linda. Aí, beleza, luz baixinha, TV desligada, quer botar uma musiquinha, põe, não quer, não precisa, sabe? Mas não deixa estímulo. Porque daí é aquela coisa, a poeira vai baixando da criança. Uhum. Então, tu já vai conduzindo a criança. Vai chegar no quarto, não liga a luz, liga o abajur. Porque luz, isso atrapalha muita gente, É né? estímulo visual. É. É. Não, e daí a criancinha ligou a luz, ela, tá o boneco, livro, não sei o que, ela vai querer brincar. Então, deixa tudo já no breuzinho que é melhor. Então, essas mudanças de rotina, elas são importantes, sabe? Ah, mas eu já vi uma vez, mas eu gosto de ver o jornal quando eu tô jantando. Cara, tu tem o celular. Teu filho vai dormir, depois tu vai no banheiro, aí tu abre o canal que tu quer só para ver as notícias e vê. Aí depois sai do banheiro, mas não expõe teu filho a isso, sabe? A informação hoje está na nossa mão, então não tem mais essa, a gente não tá mais escravo da televisão para ver jornal, para saber das notícias e por aí vai. Exato. Até Sabe? porque as notícias nunca são boas, né? Ainda tem É isso. sempre tragédia. É sempre tragédia. E a tragédia está dentro de casa e a gente naturalizando a violência, Isso. né? Aí tu olha como é que tá na rua. Aí, enfim. Então é isso. Acho que a questão não é ser a tela, é que nem tu falou, não é a tela vilão. Não. O que eu posso fazer para melhorar o sono do meu filho, da minha filha, para que ela acorde no outro dia, consiga desempenhar todas as suas atividades lúdicas, pedagógicas, seja o que for, né? E orgânicas. Porque a gente sabe que é durante o sono que a gente cresce. Fala Cresce, antigo aprende, e né? aprende, né? Enfim, então quanto mais descansado, melhor, sabe? Melhor para brincar, melhor para tolerar a frustração, melhor para várias coisas, sabe? Então, é isso. Acho que não é tanto tornar a tela uma vilã, mas sim, não é a tela, é a minha rotina que tá bagunçado. De vez em quando vai precisar, no sábado à tarde chuvoso, às vezes vai precisar. Então tá, mas aí você tá controlando, você tá vendo o que seu filho e sua filha estão assistindo, né? Claro, abaixo de 2 anos a gente não recomenda. É porque, aí de novo, é um cérebro em desenvolvimento e outra. Exato. Muitas vezes, que eu não fiz isso com as minhas filhas, mas o que eu ouço, a TV fica ali e nem fica vendo. Então desliga. Desliga, porque senão ele cria, começa a criar afeto com aquela coisa ali, e daqui a pouco ele tá paradinho olhando, porque ele cresceu e O já. preenchimento do vazio. Preenche vazio. Deixa viver o tédio, deixa escutar o silêncio, né?
São as coisas que a gente, na modernidade, perdeu muito. Sim, é Então, verdade. esse resgate um pouco dessa coisa mais ancestral é importante, né? Porque isso fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Tão ruim não é. Agora, a criança ter privação de sono porque fica no celular, fica assistindo coisas que não agregam. Eu gostei, achei bem legal o que você falou, né? Tá a serviço. Para que presta isso aqui? Não presta? Então para. Isso. Ah, mas o que eu vou fazer? 10 minutinhos que tu senta ali, faz um joguinho, uma brincadeira antes de dormir, ou conta uma historinha. Deu, a criança vai se entregar porque ela vai estar cansada, né? E aí me lembrou muito um menino que eu atendi de 11 anos, com queixa de desatenção. Mas com uma baga assim, ó, tudo bagunçado, sono, tela liberado e tal. E aí, só que não era só desatenção, ele fechava os critérios para TDAH. Uhum. E a mãe assim, então você vai dar remédio para ele, medicação? Eu disse, não, primeiro vão corrigir o sono dele. Porque se não corrigir o sono dele, eu vou dar remédio, pode até, vai ajudar, mas ele não vai ter dormido bem. Sim. E o remédio consome energia, E você vai estar tratando um sintoma, um sintoma, não um problema. né? E aí, bom, passou um tempo, organizaram. Ah, não, mas ele continua, diminuiu, mas ele continua desatento, continua perdendo as coisas, deixando aquela coisa toda do déficit de atenção, né? Ah, não, beleza. Então agora, para estudar, para ir para a escola, ele vai tomar medicação. Mas desde que mantenha esse padrão de sono. Uhum. Porque daí ele mesmo também percebeu. Porque o cansaço, o estresse, a privação de sono faz com que a gente fique desatento. Claro. Qualquer indivíduo. Exato, não é só a Não, criança, é, né? Qualquer um. é. Senão, qualquer pessoa estressada tá com TDAH. Sim, Porque estabanado, né? tem. Esquecido, memória não funciona, irritabilidade, o Aham. comportamento, tudo muda pela falta de sono. E ontem eu também. Ontem aconteceu bastante coisa no Instagram, foi legal. Eu compartilhei um vídeo do menino tocando guitarra, tocando blues. Hum, E aquilo me lembrou muito a minha infância, sabe? E eu até falo depois sobre isso, sobre que eu tenho uma vida depois dos instrumentos musicais e uma vida antes, né? E não porque antes eu ficava na tela, porque não existia, né? Tipo, não desenho pra tinha, nós era não só de tinha. manhã, se tu estudava de E manhã, tinha olhe rala. lá, a televisão era dos pais, Era pro dos. jornal e a novela. Isso, era bem isso. Então, tipo assim, então eu tive uma infância mais livre, tipo, de ter oportunidade de ter bicicleta, andar na rua, numa Sim, cidade carrinho de que tinha. rolimã, voltar pra Cons- casa com aquele arco no pescoço, medonho, sujo. né? Mas eu era uma criança, tipo, eu tinha um pouco de timidez, sabe? De apresentação na escola, isso eu lembro. Quando eu comecei com instrumentos musicais, isso me soltou mais. Uhum. E eu falo isso no Story. É que Story tem 24 horas, então já vai acabar no final do dia. Então, e quando alguém for ver também, né, já passou o tempo, eu não estaria aqui se não fosse aqui agora contigo, se não fosse por causa da música, sabe? E aí a questão que eu falei assim, qual videogame traz tanta autoconfiança para um menino, Eu sei vi lá, esse teu tu story, viu? eu vi. Sabe? Quanto um instrumento musical, Quanto um instrumento musical, não eu vi. tem. Tinha uma criança que tocando bateria, né? Bateria, outro tocando guitarra, É. cantando, Aham. sabe, assim, impostado, sabe? E tocando difícil ali a guitarra dele, um blues e tal. Aí eu fui ver o perfil do menino, centenas de milhares de seguidores, assim. Disse, caramba, olha só. E aí eu me lembrei muito disso. Então é isso, a gente tem que trazer isso, a música, o esporte, né? E quando eu falo em esporte, eu particularmente gosto muito de arte marcial, que isso também moldou muito o meu ser, né? O que eu sou hoje. As minhas filhas fazem jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu com Uhum. elas. Então a gente, e desde pequenininho eu fiz judô, taekwondo, kung fu, cara, eu já fiz de tudo. Porque isso é uma coisa que meu pai, quando me colocou, ele falava assim, isso é importante pra ti. Eu não entendi o que significava isso. Eu ia pra me divertir, pra trocar de faixa, né? Mas hoje eu vejo que tanta coisa que acrescentou. E aí quando eu falo em crianças com TDAH, com autismo, né? Eu digo, coloca no jiu-jitsu, coloca no judô, Sim. sabe? Tem evidências. Esporte, alimentação, Isso. sono, Uhum. E aí, relações humanas. total. Autoconfiança, sabe? Autoestima, né? E porque, ah, não, mas não gosta de arte marcial. Tudo bem.
Põe no futebol, põe no basquete, no vôlei, sei lá, onde for, na natação, mas põe no esporte. O esporte faz isso. Uhum. Aí o esporte é eu comigo mesmo, sabe? E não importa se é um esporte de competição, tipo uma luta, mesmo sendo uma luta, você tem um oponente, mas é você o seu primeiro oponente. Exato. Aí a natação, tem os outros nadando com você, mas é você no seu desafio, sabe? Isso mexe muito com a autoestima da gente, certo? E claro, tendo profissionais que saibam orientar, porque também não adianta eu botar o moleque numa escolinha de futebol que ele tem dificuldades motoras, pode até ter, para não ser um bom jogador, e aí ele é excluído dentro do próprio jogo, ninguém passa a bola para ele. Aí tem que ter um bom professor, um bom instrutor ali, para falar para a galerinha, ó, vamos passar a bola, sem passar a bola cada um para outro. A gente vai fazer um treino aqui que todos vão chutar a bola. Não Exato. precisa nem falar por causa Sem que ele... priorizar, assim, tem que passar a Isso. bola para ele. Olha ali o Senão fulaninho. pega mais birra, porque a criançada é assim, Exato. né? Então, é isso também, a escolha de onde colocar, sabe? Quando a gente escolheu onde as meninas foram fazer jiu-jitsu, foi justo, a gente pensou muito nisso. Tem que ser um lugar em que as pessoas compreendam o mínimo que seja do autismo. Porque, não sei se falei até agora, mas a minha filha mais velha é autista. Sim, Eu sim, falei falou. faz tempo, né? Falou, sim. Tá. Então, e ela é uma autista nível 1 de suporte, que é aquela criança que tu olha, nem parece autista, né? Mas enfim, mas ela tem as rigidezes, ela tem as dificuldades de comunicação, ela tem algumas questões, enfim, de na hora de se posicionar, né, sei lá, ali na hora da luta em si, tipo, de reconhecer o que a outra criança vai fazer, essa coisa da Uhum, teoria da mente, né? uhum. Ela tem essas Neurônios espelho. Isso, ela tem essas dificuldades ainda. E aí eu disse, não, eu quero um lugar que saiba, no mínimo, acolher. E aí a gente escolheu e tá lá e tá super bem. E é uma equipe que fez capacitação também sobre autismo, uma outra equipe. Então, isso, eu acho que assim, ó, tá acontecendo isso. Não é só no jiu-jitsu. É que o jiu-jitsu a gente tem o Felipe Nilo como Uma uma referência, referência, né? né? Uma pessoa que fala bastante, né? Mas também isso, acredito que também comece a passar para natação, para o basquete, vôlei, futebol. Uhum. Porque, de novo, lá, a gente fala só do autismo, 1 para 36. Cada sala de aula tem um, né? Exato. Por aí. Tem alguns agora. E não para. Alguns. Né? E aí a gente que tem esse olhar, às vezes a gente olha assim, e diz, meu, será que sabem? E aí isso dá uma agonia, mas enfim. A gente às vezes tem que parar de trabalhar quando tá na rua, né? Né? Parar de trabalhar quando tá em qualquer lugar, né? Pois Porque é. carrega junto. Tava conversando aqui agora há pouco aqui com o pessoal. Ah, meu Deus, mas até nisso você leva trabalho até para isso, até para assistir um filme, para assistir uma série, até nisso, não é, Luiz? Você leva o trabalho junto? Sim, porque eu coloquei ele no story antes da gente, né, vir hoje para cá. Eu disse, a gente vai juntar dois profissionais que amam desenvolvimento infantil. Eu nem te conhecia pessoalmente, mas só né, A pelo gente perfil ali em sinergia, si. assim. É. E é isso. Caramba, eu quero entender mais do ser humano. Eu vou assistir um filme que tem a ver com isso. Eu vou assistir uma série que tem a ver com isso. Eu vou escutar música em relação a isso. Eu vou em lugares, por exemplo, eu vou planejar minha viagem de férias. É. Eu procuro ir para um lugar onde tem algum lugar em que eu possa ir para aprender alguma coisa. Entende? Entendo. Ah, tem um museu tal, tem uma clínica tal, tem um hospital tal. Eu faço esse planejamento, eu corro em torno disso, porque é Sim. uma paixão, não é um É. trabalho em si. É o meu trabalho, mas é o que eu amo fazer. Quando eu te falei da psiquiatria, que eu digo que graças a Deus que eu não fiz psiquiatria, porque eu sinto isso. Depois de passar por tudo que eu passei, de me conhecer e saber qual é o meu lugar na pediatria, hoje eu não tenho mais a síndrome da segunda-feira. Aliás, não é a síndrome da segunda, é a síndrome do Fantástico. É, síndrome do Fantástico, exatamente. Ah, meu Deus, amanhã é segunda, tem que trabalhar. Entendeu? Ai, que terror. Tipo, eu não tenho, e isso, cara, eu sou privilegiado por isso. Por ter, enfim, por toda a minha história, por ter tido suporte do meu pai, né, que me bancou durante um bom tempo, né? Apesar que durante toda a faculdade, eu dava aula de inglês. Eu sou formado no CCA e eu dava aula de inglês lá. Daí, pelo menos assim, tipo, o dinheirinho pra festa, pra comer um lanche, alguma coisa, era meu, o pai que pagava o aluguel,
né? Mas mesmo assim, ele pagava aluguel, pô. Sim, Se já não é fosse uma por baita ele, ajuda. então eu sempre trago isso, assim, né? Tipo, essa gratidão que eu tenho por esse suporte, né? Que me trouxeram até aqui e mesmo que nem quando eu falei que eu me subestimava, né? Por achar que não ia conseguir passar numa prova de residência para psiquiatria e tal, da mesma forma, tava dando certo. Uhum. Tanto que deu certo que eu tô aqui E hoje você está aqui e hoje. feliz, sabe? Eu sou Exato. muito feliz, né? As pessoas perguntam, Leonardo, tua aposentadoria e tal. Cara, eu não vejo a aposentadoria mais como um fim, entende? É, Ah, é estranho, porque antes, no período que eu não tinha essa consciência, eu disse, quero me aposentar para viajar e tal. Cara, eu vai quero ter viajar uma enquanto estrutura, trabalha, ora. eu quero ter uma estrutura, eu quero ter a minha agenda estruturada para quando eu quiser viajar, eu fecho minha agenda, viajo, volto, continuo trabalhando, Exato. sabe? E, enfim, Vai curtir a vida. é, porque não se trata só de trabalhar, tem um propósito, tem algo a mais ali, sabe? Que é um que move. Esse trabalho já é parte da vida, É. né? Você não precisa deixar dele para viver, Aham. porque ele é parte da vida. Eu É. me sinto assim também. Também não pensei em aposentadoria. O que é aposentadoria? Não é para aposentar. Eu preciso me aposentar. Não, eu vou fazer enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer alguma coisa, Sim. sabe? E quero fazer bem feito e quero fazer direito, né? E bem feito para É. poder levar o máximo de pessoas possível. Sei lá, uma palavra de carinho, um ombro, É. uma escuta sensível, um afeto, um abraço, um colo. Tá tudo bem, eu tô aqui, conta Uhum, comigo, uhum, sabe? Então, a gente veio de uma escola, agora há pouco fomos visitar uma escola, onde a psicóloga da escola veio pedir ajuda, né? Olha, a gente precisa de ajuda aqui sobre transtorno de neurodesenvolvimento, dar capacitação para os profissionais, para os uhum. professores. Vamos Ah, fazer uma parceria bacana? Vamos, é claro, vamos lá. Conta com precisa a gente muito. está aqui para servir. É. Nós estamos. Quando você está na área da saúde, está na área da educação, automaticamente você vai servir alguém, né? Vai. Então, né? Inevitavelmente. Você vai servir. Então a gente está aqui É. para servir, Uhum. para levar isso adiante, né? E da melhor forma possível, Sim. com um olhar de afeto, de carinho, É de bem isso, respeito, É. né? E assim, é diferente uma pessoa que é workaholic, por exemplo. Porque o workaholic, o objetivo dele é outro, né? É o É, ganho financeiro, isso. status, sei lá, cargos. Eu penso que para mim é assim, claro, é óbvio que eu penso em ganhar dinheiro, é óbvio. Que a gente vive num mundo capitalista que tudo é dinheiro, é uma forma de troca, é a moeda de troca dessa energia, do que eu ofereço, do que Sim, você tem para me sim. dar, né? E tá tudo bem. Ah, mas perpassa isso, sabe? Tipo, Vai além. porque senão eu não tava entre aspas, perdendo tempo fazendo Instagram, Uhum. vim aqui, sabe? Porque tem algo a mais. Obviamente que, de novo, vem, né? Eu vir aqui, para mim, é importante profissionalmente, porque tu é uma pessoa que eu admiro enfim, vou falar da questão bem objetiva. Tem um destaque, é a Ana, sabe? Que na comunidade é reconhecida. Pô, para mim é importante, sim, mas vai muito além disso, sem demagogia nenhuma, sabe? Tipo, é do tipo, cara, vamos juntar força Isso. para levar alguma coisa de positivo dessa conversa toda, que a gente passou por várias coisas. Até Né? viagem astral a gente falou, mas enfim, sabe? Porque assim, é o que eu penso, sabe? A gente na família teve uma perda, agora, de um jovem, né, do meu primo, morava aqui, e ele era assim. Ele era um cara que ele dizia. Um vídeo que tem, que rolou dele, assim, o cara super querido, assim, skatista e tal, e aí ele fala assim, pro amigo dele, aí o amigo dele pegou o áudio e criou um vídeo. Resumindo, ele fala que o jeito que ele via a vida, né, que tem uma energia que não é dele, que existe essa energia que tá todo mundo. E como tudo tem dois lados, energia existe energia positiva e negativa, a gente escolhe para qual que a gente quer se Hum. direcionar. E quando a gente faz isso, as coisas começam a acontecer. E aí ele fala, parece papo de maluco, mas é assim, e é assim que o Matheus, meu primo, ele vivia a vida. E é isso que
que eu aprendi, eu passei um pouco disso para ele, ele já tinha isso intuitivamente, ele falava que ele era um espírito velho, né, até. Então, porque, meu, tanto que ele foi cedo, né? E ele, enfim, ele é um cara que eu passei um pouco de conhecimento e me ensinou muito. E é isso que eu penso, que esse é o nosso objetivo. Não é só trabalhar, não é só atender. É transmitir algo que vá fazer diferença, que vá fazer com que a pessoa entre na nossa sala e quando saia um pouquinho melhor, Exatamente. né? Precisa sair É. melhor do que entrou. Então, e enfim, cada um tem sua espiritualidade, sua religiosidade, mas eu acho que ter isso em mente, no meu caso, eu penso muito, né? Que se eu tô aqui nessa vivência, nessa vida, é para fazer essas diferenças. E tem coisas que vão ser desafiadoras. Abril do ano passado, eu tive um estresse, porque 80% da minha agenda, tu vê, eu adoro atender bebezinho. Mas por tanto eu falar de autismo, empolgado, emocionado por causa da minha filha e querer que todo mundo enxergasse, as pessoas viram, olha, Leonardo atende autismo. Beleza, 80% da minha agenda virou autista. E aí eu tinha, então, autismo no trabalho, autismo em casa, autismo na roda de conversa, autismo dormindo. E abril, eu tinha programado o negócio e eu não consegui fazer. Porque eu tava assim, sobrecarregado. Eu disse, opa, respira, um passo para trás. Porque não se trata só de você querer fazer tudo para os outros e se entregar tanto assim. Vai com calma. Aí eu comecei a resgatar mais também um pouco da pediatria geral, de entender que eu sou pediatra, eu gosto de desenvolvimento infantil, da mesma forma que eu gosto do aparelho respiratório, e aí se eu tenho uma criança com pneumonia ou com asma, eu vou tratar. Sim. Então, se eu tenho uma criança que tem um desenvolvimento e que tem um transtorno, eu vou ajudar no diagnóstico e tratamento. Aí eu fui me posicionando no meu lugar. Isso foi tão bom que abriu portas para mim, porque eu comecei a enxergar outras oportunidades também. Então, nesse contexto todo de levar informação ou de tentar melhorar a vida dos outros, eu também comecei a enxergar mais para mim, tá? Qual é o meu lugar? De novo, que nem aconteceu em 2012, que eu tive aquele stress burnout. Uhum. Qual é o meu lugar? Calma aí. Porque eu me empolgo, eu sou assim, né? Eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, mas enfim, eu tenho muita impulsividade e desatenção. Mas então eu me empolgo nas coisas e daqui a pouco sobrecarreguei, porque culpa minha, eu que quis abraçar o mundo. E aí chega um momento que daí eu começo a prejudicar o meu propósito, que é Uhum. conversar com uma pessoa e transformar também um pouco aquela vida ali. Enfim, Né? falo muito. Você diz, né? A gente discorreu tanto assunto aqui, eu vou te dizer que a gente vai precisar marcar vários outros Oxe. encontros, menino, porque olha, falamos pelos cotovelos. Mas foi incrível, foi Ah, incrível. Assim, eu tô muito feliz de poder conhecer você legal. pessoalmente, conhecer um pouquinho da tua história, uma vírgulazinha ali dessa história gigantesca. Já quero deixar um pré-convite para uma Ops. próxima rodada, porque vai ser incrível ter você novamente aqui de novo, a gente conversar sobre tantos outros assuntos. É só Falar dos chamar que eu vou. astros, enfim, que é importante, né? Aham. Então, aproveite também, a gente está se encaminhando para o encerramento. Quero te agradecer de coração você ter aceitado o convite de estar aqui. Né? A gente está ali pertinho um do outro. Já vou te convidar também para conhecer o Eu tenho que ir Instituto. lá ver. Conhecer o É. nosso espaço. As mães, assim, quando eu coloquei que ia fazer o podcast com você, nossa, doutor Leonardo, os profissionais, ai, doutor Leonardo é um querido. Então, que bom poder realmente, né, perceber isso fisicamente, humanamente, Legal. não só pela rede social. Parabenizar pelo teu trabalho, pela tua Obrigado. dedicação, por esse olhar que já vem, né, de muito tempo atrás. E deixar o nosso espaço sempre aberto aqui para te receber, te acolher e te dar voz um pouco mais ainda do que você já tem aí desse mundão. Obrigado. Então, obrigada de coração. Eu que agradeço de novo, então, né, a oportunidade de estar aqui, né? Eu já falei ali que eu te admiro e estar aqui é isso, é essa questão de me dispor a ajudar um pouquinho mais junto contigo, né? As pessoas que precisam, né? De palavras, muitas vezes, né? A gente não pode abraçar todo mundo, como eu falei agora há pouco, Né? mas as palavras, elas transformam, né? Então, e que as pessoas estejam preparadas também para escutar e receber certas informações da mesma maneira
vai dar um laudo diagnóstico. Pô, tu não pode chegar, tem que saber chegar e falar, né? Teu filho é autista, teu filho tem TDAH, sei lá. Que nem dizer, essa pinta no teu braço é câncer. Uhum. Não pode, né? Uma coisa que a gente tem que ter os cuidados. E tu falou dos profissionais, né? Tipo, ontem eu fiz um treino com uma fisioterapeuta que atende uns pacientes que eu atendo. Ela tava no treino lá do jiu-jitsu. E eu nunca vi ela pessoalmente. Aí ela falou, que bom te conhecer, não sei o quê. Porque certa vez a gente precisava meio que urgente fazer um laudo, porque o plano de saúde estava cortando a fisioterapia lá, né? E é aquela coisa básica, né? E aí eu lembro que a gente ficava conversando, assim, trocando mensagem de WhatsApp, né? Dela assim, cara, que médico faz isso? Meu, não é o médico, é o Leonardo fazendo isso. Uhum. Eu não sou o melhor médico que ninguém, mas eu compro essa briga, sabe? Eu compro essa briga das famílias, me ponho à disposição. Claro, tudo dentro da ética, da legalidade, Uhum. né? Eu faço, não tem problema nenhum com isso e falo mesmo. O pessoal nos planos de saúde, meus colegas auditores devem não Super gostar, amar. deve me amar, assim, né? Quando vê, do Leonardo. Mas enfim, porque não se trata de um paciente ou de um número de prontuário, né? É um indivíduo que precisa, porque daqui a pouco vai ser um adulto, e aí? É um ser humano. E aí, daqui a pouco, aí era um ser humano que ninguém deu importância, e lá na frente é um peso pro Uhum. INSS, né? Aí coitado, vão pisar em cima dele, porque ninguém viu lá no início o que ele precisava de apoio, de suporte. Então é por isso que eu compro essas brigas. É porque eu sou pai, né? Porque eu já passei por essas brigas também por causa da minha filha. E eu faço isso pensando na sociedade mesmo. Porque é aquela coisa, pô, a gente ficar reclamando que tem violência, tem corrupção, tem não sei o quê. Tá, o que eu vou fazer? O que você faz? O que eu faço? Sabe? Deus te abençoe. Que É. venham outros Leonardos por aí com esse Tem, olhar, tem, né? tem, Que tem venham gente. outros para a gente poder ter uma sociedade Ó, talvez um pouco mais justa, né? Menos É. desigual, mais igualitária e as nossas crianças possam ter pessoas que falem por elas, já que elas não têm essa condição de falar, né? Assim, De lutar por si próprias. os médicos que eu conheço que trabalham com autismo fazem isso. Meus colegas de formação no autismo, eles fazem isso. Porque a gente aprendeu isso. Uhum. E a gente não aprendeu porque foi o Thiago que falou, não, porque a gente vive Sim. o autismo ou na nossa família, ou porque, tipo, como filhos, ou como tio, entendeu? Enfim, ou porque atende as crianças e realmente tem esse compromisso, sabe? Então não é mérito meu, só para de novo, não é demagogia nem nada, mas é só para dizer que sim, tem pessoas muito boas trabalhando em vários locais aqui do país para defender isso, para se reunir com um advogado. É isso, a gente. Nunca pensei que eu ia parar e ter que conversar com um advogado para a gente ter que botar, escreve isso aqui no laudo, põe essa lei no laudo aqui. Ah, tá, beleza, tá lá. Em favor da criança. É isso aí. Mas hoje é você que está aqui na minha frente, então eu quero que multipliquem mais Leonardos por aí. Bom, tá bom, Tá obrigado. Bom? Obrigada também, Leonardo. Valeu. Eu vou deixar aqui, então, um agradecimento, meu muito obrigada a todos que acompanharam esse episódio, que foi muito especial. A gente vai voltar com o Dr. Leonardo em outros episódios para poder aí discorrer mais assuntos importantes. E acompanhe o próximo podcast, que vai estar com um assunto também, maravilhoso. Não vou falar supimpa, porque senão vai ficar muito velho. Vai entregar a idade. Certo, gente? Obrigada e até a próxima.